Saudações! Estamos trazendo 3 casos inéditos no canal. Não deixe de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Obrigado! E vamos aos casos. Primeiro caso: a encruzilhada. O que eu vou contar ocorreu comigo no ano de 1995 e eu jamais consegui explicações sobre o acontecido e nem consegui entender o que realmente houve naquele momento. Nessa época, eu era recém-casada, sendo que o meu marido trabalhava em uma empresa um tanto quanto distante e chegava em casa bem tarde da noite. Nós morávamos em um bairro afastado do centro da cidade, sendo que eu ficava sozinha em casa até altas horas da noite, aguardando o meu marido chegar do trabalho. Devido ao horário e ao local onde morávamos, tendo muita mata em volta, eu ficava preocupada e só ficava tranquila quando ele chegava em casa. Certa noite, exatamente às 11h55, eu, ansiosa para que meu marido chegasse logo, resolvi esperar por ele no portão de casa. A rua estava deserta. Só passavam alguns poucos carros ocasionalmente, e eu continuei lá, sozinha, olhando na direção em que o meu marido chegaria. O bairro em si já era meio deserto, por não possuir tantas casas, e eu estava ali no portão, sozinha, esperando o meu marido chegar. Eu ficava acompanhando as horas no relógio, quando eu notei que era pontualmente meia-noite. Nesse exato momento, de forma repentina, eu comecei a ouvir um som como se fosse de um apito, desses que os guardas noturnos usam. Eu fiquei procurando de onde vinha aquele apito, tendo em vista que onde morávamos não havia nenhum tipo de vigilância. Então, quando eu olho na direção do som, percebi que vinha de uma encruzilhada, perto de um bosque que havia nas proximidades. Ali, eu vi algo muito estranho. Era uma forma parecida com um ser humano, mas tinha uma cor acinzentada, parecendo bem maltrapilho, com roupas bastante esfarrapadas. Era como se as roupas estivessem todas rasgadas. E tem mais, ele não andava, flutuava no ar, a uns 30 centímetros do chão, parecendo se deslocar aleatoriamente, com uma velocidade muito grande. Ele se deslocava para um ponto e parava. Depois ia em altíssima velocidade para outro ponto e parava novamente. Eu vi aquilo e fiquei horrorizada. Eu gelei na hora. Não sabia o que fazer. Então, em um rápido impulso, entrei correndo em minha casa e fiquei quietinha lá dentro, com medo de que aquilo tivesse me visto e viesse atrás de mim, derrubando porta e tudo. Fiquei ali, tremendo, até o meu marido chegar. Quando ele chegou, eu contei o que havia acontecido, e ele disse que não viu nada lá fora no momento em que chegou. Eu não sei o que era aquilo e por que se deslocava daquela forma. Foi horrível a sensação de medo. Até hoje eu não gosto de sair de casa sozinha à noite. Antigamente, as pessoas mais idosas recomendavam que os jovens evitassem sair às altas horas da noite, dizendo que acontecimentos estranhos ocorrem nesses horários. Eu acho que eles têm razão. Segundo caso: mistério no cemitério. Essa é apenas uma das inúmeras experiências sobrenaturais que eu já vivi. Porém, é a mais estranha até hoje. Aconteceu em novembro de 1986, no dia de finados. O cemitério que eu visitava na ocasião estava lotado. Várias pessoas foram levar flores nos túmulos de seus amigos e familiares. E eu, então com 14 anos, fui com a minha mãe acompanhar uma amiga dela.
Ela foi lavar o túmulo do pai que está enterrado lá e colocar algumas flores. É um costume da família dela. Havia tanta gente nesse dia que nós esbarrávamos direto nas pessoas que passavam por ali. Foi então que eu percebi que havia uma mulher, aparentando uns 50 anos, morena, de vestido florido e com um lenço na cabeça. Ela possuía um semblante sério e ficou ao nosso lado, observando a amiga da minha mãe arrumar o túmulo do pai. O engraçado é que quando eu andava, ela vinha atrás. Parecia até a minha própria sombra me perseguindo o tempo todo. Ela andava muito perto de mim, mas sempre atrás. Minha mãe percebeu isso também. Eu disse a ela: "Moça, você quer passar? Pode passar na minha frente." E ela só fez um não com a cabeça. Seu olhar era distante e completamente inexpressivo. Ela era muito estranha mesmo. Teve uma hora que ela comentou com a minha mãe que eu deveria aproveitar muito a vida, pois eu era novinha e bonita e tal. E também perguntou se tínhamos parentes lá. A minha mãe negou e perguntou o mesmo a ela. Ela disse que tinha parentes sim, um pouco mais para cima. Ela ficou com a gente o tempo todo, não desgrudava, olhava para mim direto. Eu fiquei pensando, que coisa chata. Será que essa mulher vai ficar aqui o tempo todo atrás de mim, me olhando com essa cara estranha? Quando resolvemos ir embora, ela não falou nada, só ficou parada no lugar. Um pouco mais adiante, eu me virei e percebi que ela estava na mesma posição, olhando fixamente para mim, e as pessoas passando ao lado dela como se ela nem existisse. Foi aí que eu gelei de vez. Ela simplesmente sumiu, ali mesmo, diante dos meus olhos. Ela foi ficando transparente até sumir por completo. A minha mãe testemunhou o mesmo que eu. Um detalhe interessante é que a amiga da minha mãe, que estava conosco o tempo todo, não viu a mulher em momento nenhum, o que é impossível, já que estávamos as três andando juntas. Será que ela estava enterrada em algum lugar ali e veio se comunicar com a gente? Eu acredito que sim. Terceiro caso: o antigo guarda-roupa. O que eu vou contar aconteceu com a minha família tempos atrás, e nessa ocasião eu tinha por volta dos meus 7 anos, mas ainda me lembro de tudo claramente. Na época, minha avó morava com a gente, pois ela estava muito doente, e a minha mãe foi a pessoa da família que se propôs a cuidar dela. Ela estava sempre indo ao hospital, e numa dessas idas, ela ficou internada, mas não resistiu, e durante a madrugada veio a falecer. Aos poucos, meus pais foram doando as coisas que pertenciam à minha avó, mas tinha um guarda-roupa muito antigo e extremamente pesado e grande que eles não conseguiam dar a ninguém. Acabaram que ficaram com o guarda-roupa, pois não acharam ninguém que o quisesse. Até aí tudo bem, mas com o tempo, aquele velho guarda-roupa começou a fazer uns barulhos estranhíssimos. Sabe aquele som de porta rangendo quando abre? Todo dia, depois que apagávamos as luzes para dormir, começavam os barulhos. As portas rangendo como se alguém as estivesse abrindo, e um barulho que vinha de dentro dele. Aquele barulho que faz quando estamos procurando alguma coisa dentro de um guarda-roupa. Por mais que fechássemos as portas, elas sempre amanheciam abertas. O guarda-roupa, apesar de velho e antigo, estava bem conservado e não tinha nenhum defeito nos trincos das portas. Um certo dia, minha mãe sonhou que a minha avó estava mexendo no guarda-roupa, e então meus pais resolveram desmontá-lo por inteiro e ceder as madeiras para um homem que trabalhava com marcenaria, construindo pequenos móveis e objetos de madeira. O mais curioso é que o homem para quem meu pai deu o guarda-roupa desmontado morreu poucos dias depois, com a mesma doença que tirou a vida da minha avó. E
isso teria sido uma simples coincidência? Eu acho que só Deus sabe. E esse foi o vídeo de hoje, trazendo 3 casos inéditos no canal. Qual deles foi o seu preferido? Deixe a resposta aqui embaixo nos comentários, assim como suas sugestões, opiniões ou críticas, pois esse canal foi feito para você. Não se esqueça de se inscrever e deixar um super like no vídeo. Muito obrigado por estar aqui. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo vídeo do canal Casos para Ouvir no Escuro.